a vocação universal, a santidade da igreja. Então pega aí, capítulo 5, vocação universal, a santidade na igreja. Número 39, é o parágrafo número 39. O que diz então o Papa Paulo VI para nós? A santidade indefectível da igreja, cujo mistério este sagrado concílio expõe, é objeto da nossa fé. Então veja, nós temos uma santidade que não tem defeitos, que faz parte da igreja e que a partir de agora se torna também aqui um objeto de estudo, de explanação e faz parte da nossa fé. Então acreditar na santidade sem defeito da igreja faz parte da nossa fé católica. Na verdade, diz o Papa, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como a sua esposa, entregando-se a si mesmo por ela, a fim de a santificar. Olha que bonita essa palavra. A igreja sendo vista como a esposa de Cristo. Por várias vezes, nós vamos acompanhar na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, este paralelo de Deus com a igreja, onde Deus é o noivo, a igreja é a noiva, ou o povo é a noiva, no caso do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento ainda, Deus é o esposo e o povo é a esposa. Os profetas usam essa imagem. Por diversas vezes essa imagem vai surgir, é uma imagem recorrente do Antigo Testamento. Oséias é um dos profetas que usa dessa imagem, talvez um dos principais que apresenta essa imagem, mas em outros momentos nós também vamos ver nos evangelhos, nos salmos, e também acompanhamos até algumas, como nós chamamos assim, de tipologias, tipos do Novo Testamento, que já estão lá no Antigo Testamento. São imagens que estão no Antigo Testamento, mas nos ajudam a refletir tudo sobre o Novo Testamento. Por exemplo, a figura das mulheres na Sagrada Escritura. Por diversas vezes nós conseguimos ver na figura da mulher a figura da igreja. Inclusive no livro do Apocalipse. E inclusive em Nossa Senhora. Olha que maravilha a gente começar a partilhar a palavra de Deus. Tá vendo que maravilha a gente começar a entender um pouquinho mais essa realidade da palavra? Isso tudo vai alimentando a nossa fé, vai fortalecendo a nossa fé. Isso tudo vai esclarecendo também, porque temos muitas dúvidas. E às vezes as dúvidas nos fazem ficar titubeando, e alguém que chega e nos fala alguma coisa que nós não sabemos debater, a gente já se entrega, né? Na hora já nos entregamos. Por quê? Porque falta estudo, porque falta conhecimento. Então é necessário que nós estejamos preparados para darmos razões da nossa fé. Como nos diz o próprio Pedro em uma de suas cartas: estejam sempre prontos para dar razões da vossa fé. Vamos lá então, continuando, o que diz aqui ainda a Lumen Gentium para nós. Unindo-a a si como seu corpo e enriqueceu-a com o dom do Espírito Santo. Quem une o quê, padre? Cristo unindo a igreja ao seu corpo. Vai enriquecer com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. Tudo isso, gente, é para exaltar a Deus, para enaltecer a Deus e não para enaltecer a nós mesmos. Aqui vem algo interessante que nós precisamos ter claro. É que tudo isso é para a honra e glória de Deus. Nós às vezes nos esquecemos. Por isso nós queremos as nossas vontades, queremos as coisas do nosso jeito, do nosso jeitão, e esquecemos que é tudo para a glória do Senhor. Por isso, diz o Papa, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia ou quer façam parte da grei, são chamados à santidade, segundo a palavra do apóstolo. O que diz o apóstolo? Esta é a vocação de Deus, a vossa santidade. 1 Tessalonicenses 4:3 e também lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Todos são chamados à santidade. Pertença à hierarquia ou não, o chamado da santidade é para todos.
Está aqui na palavra. A vontade de Deus é a vossa santificação. Esta santidade da igreja manifesta-se incessantemente e deve manifestar-se nos frutos de graça que o Espírito Santo produz em nós. Então veja, aonde que nós vamos ver esta santidade? Vai se manifestando nos frutos de graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Então, tudo aquilo que nós fazemos de bom, tudo aquilo que nós produzimos, é o Espírito Santo agindo em nós. Então, por exemplo, às vezes nós conseguimos dar um bom conselho, ou até mesmo um milagre, uma graça que alguém alcança. É Deus agindo por meio de nós. Não vamos nos vangloriar. Não vamos querer achar que são vantagens nossas, frutos nossos. Não. É a ação de Deus em nós. Exprime-se, diz o Papa, de muitas maneiras, em todos aqueles que, de harmonia com seu estado de vida, tendem à perfeição da caridade, edificando os outros, mas de modo particular, evidencia-se na prática dos conselhos que ordinariamente se chamam evangélicos. Então, olha só, aprofundando um pouquinho mais ainda, né? Essa nossa reflexão. Veja bem, cada um no seu estado de vida. Isso é importante. A santificação de um pai de família vai acontecer aonde? Sendo pai de família. A santificação de um operário lá na obra vai acontecer como operário lá na obra. A santificação de um padre na igreja vai acontecer como de um padre na igreja. Porque às vezes, o que acontece? Nós deslocamos esse lugar da santidade. Eu sou muito devoto de Padre Pio. Padre Pio foi um grande santo, é um grande santo da igreja. Mas ele viveu numa outra época, num outro período. Ele soube interpretar aquele período e viver a vida de Deus naquele momento da história. Eu posso me inspirar também em Padre Pio, vou me inspirar em Jesus Cristo, que é o principal, e vou viver o hoje da minha santidade. A santidade hoje. Padre Pio era sacerdote, religioso de um período, de uma época específica, antes do concílio. Eu sou sacerdote hoje, nos anos 2022, século 21, com os conflitos que são inerentes ao nosso tempo. Então eu interpreto a realidade, eu trago a luz da palavra de Deus, trago a luz do santo também, que nos ajuda, que ilumina a refletir a realidade, mas vou encarar a partir do meu estado de vida, que tendem à perfeição, para a edificação dos outros. Mas de modo especial, diz aqui o Papa, evidencia-se na prática dos conselhos evangélicos. Colocar o evangelho na prática. Esta prática dos conselhos, diz o Papa, que por impulso do Espírito Santo muitos cristãos abraçam, quer privadamente, quer numa condição ou estado reconhecido pela igreja, produz e convém que produza no mundo esplêndido testemunho e exemplo da mesma santidade. Então veja, muitos vão beber vamos dizer assim, desses conselhos evangélicos. Muitos de nós vamos lá, vamos beber dessa fonte da palavra de Deus, nesses conselhos evangélicos que nós conhecemos a castidade, a pobreza e também a obediência. São os 3 conselhos evangélicos. Nós vamos lá, nós vamos conhecer essa realidade. Eu vou viver ela, seja na minha condição de vida, seja privadamente, né? Eu sou um cristão, moro com a minha família e vivo esses princípios. Você pode viver. Mas também para aquele que num estado de vida reconhecido pela igreja, que pode ser tanto a vida religiosa consagrada, como também, hoje nós temos aí comunidades, as chamadas novas comunidades, as comunidades de vida, essas realidades que também são reconhecidas pela igreja, e a pessoa no seu estado de vida, seja leigo, ou seja casado ou solteiro, vai viver a realidade dos conselhos evangélicos. Convém que produza no mundo um esplêndido testemunho e exemplo desta mesma santidade. Então, vivendo na minha condição de vida, eu vou ser testemunho no mundo, vou dar meu testemunho na realidade a partir desta palavra de Deus.